Como esta programação trata de radioamadorismo, eu prefiro iniciá-la em nossa linguagem. Break, break. Esta palavra inglesa, break, é usada em nossas conversações de rádio para indicar a dois ou mais interlocutores que uma outra estação está disposta a participar da conversação. Procurando um termo mais coloquial, eu diria que o nosso break equivale ao mais educado com licença. Então, com licença, vamos ao assunto. O tema deste bloco será instrumentais do radioamador. Eu entendo que os instrumentais do radioamador poderão ser divididos em dois grupos, os obrigatórios e os úteis. No primeiro grupo, os obrigatórios, devemos colocar como básico, evidentemente, o licenciamento do operador e a autorização para funcionamento da estação. Documentos sobre os quais outro colega já se ocupou. Só após o licenciamento, em meu entender, é que o permissionário deverá se preocupar com a aquisição ou a construção de sua estação e de seu sistema irradiante, as antenas. Outro instrumento obrigatório, porque decorre também de imposição legal, é o livro de registro de comunicados, ou livro de guarda, como é mais conhecido. A obrigatoriedade deste registro já foi feita no primeiro normativo regulamentador do Serviço Nacional de Radioamadorismo e, a partir daí, vem sendo sucessivamente confirmada nas diferentes reformas da legislação. Nesse livro, deverão ser transcritos em ordem cronológica todos os comunicados realizados pelas estações transmissoras, consignando-se a hora do início e fim do comunicado, a frequência utilizada e o tipo de emissão. Quanto aos instrumentais úteis, mas não obrigatórios, eu citaria em primeiro lugar a posse de uma relação de todos os radioamadores licenciados. Esta relação tem sido editada periodicamente no Brasil sob a forma de um livro, mais conhecido entre nós como Galena. Nos países de expressão espanhola, este livro é conhecido como Guia Rádio. Em âmbito internacional, a publicação similar, contendo o nome de todos os radioamadores do mundo, é chamada de Callbook. Antecipando-me a curiosidade de muitos, eu direi que a inclusão de novos radioamadores na publicação citada se dá através da coletânea pelo editor norte-americano dos guias publicados pelos diferentes países integrantes da IARU, a International Amateur Radio Union. Caso algum colega não tenha ainda seu nome incluído nesta publicação, eu sugiro um contato com a Labre local, que poderá orientá-lo a respeito. Permitam-me recomendar essa publicação, pois além de conter a relação de todos os radioamadores do mundo, ela fornece informações valiosíssimas sobre vários outros assuntos de interesse de todos nós. Destaco, por exemplo, o interessantíssimo Código de Ética do Radioamador. Também para a aquisição desta publicação, os interessados poderão valer-se da orientação da Labre. Outros instrumentais úteis aos que pretendem se dedicar aos contatos à distância são, sem dúvida, o Mapa-Mundi, o mapa das zonas da IARU, o DX Edger e o relógio indicador do horário internacional. O Mapa-Mundi que estamos mostrando foi elaborado com centro na cidade de Porto Alegre e visa facilitar aos que operam com antenas direcionais. Ele indica não só a correta orientação da antena, como fornece também a distância em milhas entre nossa cidade e o ponto objetivado. O DX Edger, que vocês também veem no vídeo, é, digamos assim, um fornecedor de dicas para os contatos à distância. Ele mostra, como vemos, quais os pontos que no momento estão banhados pelo sol, ou seja, onde no momento em que desejamos falar é dia ou é noite. Trata-se de um detalhe muito importante se atentarmos para o fato de que as ondas hertzianas propagam-se melhor durante a noite. A exiguidade do tempo não nos permite que nos estendamos muito mais. Quero frisar, porém, a todos os interessados que não só eu, como todos os meus colegas, permanecemos ao inteiro dispor de todos aqueles que se interessarem
por informações mais profundas a respeito não só deste, como de outros temas. Como dizemos em nossa linguagem, estamos QAP, QRV. Para encerrar ainda, dentro de nosso linguajar, um 73 muito afetuoso a todos vocês. É com o maior prazer que a presidência da Labre vem prestigiar este maravilhoso programa sobre radioamadorismo, em tão boa hora, sendo levado a efeito pela diretoria seccional da Labre do Rio Grande do Sul, pelo nosso diretor, Odi Melo, e sua equipe. A presidência da Labre, ora em Porto Alegre, se congratula com os colegas do Rio Grande por um programa que vem trazer aos senhores telespectadores de todo o Brasil a tudo aquilo que se refere a radioamadorismo para uma maior integração desta classe laboriosa e dedicada dentro da sociedade brasileira. A Labre, entidade cinquentenária, fundada em 1934, no dia 2 de fevereiro, vem conduzindo os destinos do radioamadorismo brasileiro através de suas diretorias seccionais. A Labre conta em cada estado da federação com uma diretoria seccional composta de uma diretoria e de seus diretores seccionais com seus conselhos deliberativos. O presidente da Labre, no momento representado aqui pela minha pessoa, são eleitos os presidentes da Labre bienalmente para uma reunião em Brasília do Conselho Federal da Labre, cujo conselho é composto de todos os diretores seccionais e presidentes de conselhos seccionais em todo o Brasil. A Labre, entidade que é filiada à IARU, ou seja, a International Amateur Radio Union, a IARU, como nós chamamos familiarmente, e que conta com 164 países membros na região 2. A IARU é repartida em 3 regiões, sendo a primeira região, a segunda região é onde pertence o Brasil, junto com os países sul-americanos, América Central e Estados Unidos. Tem a IARU o papel de ordenar e coordenar o radioamadorismo mundial, representando o Brasil em todas as reuniões de rádios da UIT, da União Internacional de Telecomunicações. A Labre Central, atualmente sediada em Brasília, onde tem sua diretoria com sede própria, coordena todo o radioamadorismo brasileiro, dando as diretorias seccionais dos estados têm uma autonomia administrativa e financeira própria, sendo a Labre Central encarregada apenas da sua representação junto ao poder público e junto aos órgãos internacionais. Eu estaria à disposição do programa para responder a qualquer pergunta que se relacione com a ação da Labre junto ao radioamadorismo brasileiro.
Papayanqui 3, Oscar Sierra, Odi Melo, diretor seccional da Labre do Rio Grande do Sul. A Liga de Amadores Brasileiros de Radioemissão, Labre, é uma entidade civil sem fins lucrativos e que congrega os radioamadores brasileiros. A Labre foi fundada em fevereiro de 1934, tem abrangência nacional e está presente em todos os estados do Brasil. Embora a filiação à entidade não seja obrigatória, a Labre conta com milhares de associados em todo o país. Dentre os objetivos da entidade estão o desenvolvimento do radioamadorismo, a defesa dos interesses dos seus associados, o estímulo à pesquisa e ao desenvolvimento técnico, a orientação técnica, a orientação jurídica, a orientação operacional, a promoção de atividades sociais e o desenvolvimento técnico dos próprios radioamadores. Com a finalidade de divulgar o radioamadorismo, uma atividade ainda pouco conhecida do grande público, a diretoria seccional da Labre, no Rio Grande do Sul, produziu esta série de programas juntamente com a Fundação Televisão Educativa Piratini, Canal 7, de Porto Alegre. Durante a sucessão destes programas, os telespectadores vão tomar conhecimento deste fantástico e fascinante universo que é o radioamadorismo. Além de divulgar a nossa atividade, nós esperamos, com este programa, motivar os iniciantes e conquistar novos radioamadores, novas pessoas interessadas e que tenham alguma inclinação pela pesquisa, alguma inclinação pelo relacionamento entre os povos, pela prestação de serviço, alguma inclinação pela comunicação. A execução deste projeto representou meses de planejamento e de trabalho. Em nome da Labre no Rio Grande do Sul, quero agradecer a dedicação de todos os radioamadores que participaram desse trabalho arrojado, bem como a direção e toda a incansável equipe de funcionários da Fundação Televisão Educativa Piratini, que tornaram possível a realização deste sonho. E aos telespectadores que acompanham esta série de programas, convidamos a integrar este nosso fabuloso mundo do radioamadorismo. O radioamadorismo espera por você. Ex-ABT, Gilberto, quantos somos no Brasil e no mundo? Olha, Pivato, PY3 e T. Antes de entrarmos propriamente nesse assunto, devemos saber primeiramente quem somos e o que somos. Nós, radioamadores, quebramos a solidão de pessoas em lugares ermos. Nós consideramos numa igualdade de condições com pessoas deficientes. Nós fazemos o mundo uma pequena aldeia. Nós fomentamos a participação associativa e comunitária dos indivíduos. Nós compomos uma rede privada de comunicações. Nós constituímos um sólido respaldo à sociedade no tráfico de informações nas situações de calamidade pública e emergencial. Gilberto, quem são os radioamadores dentro da sociedade?
Olha, Pivato, PY3IT, nós somos um cidadão comum, somos um cidadão de classe A, B e C, somos jovens de 12 anos, o mínimo para ingresso, somos avós com 97 anos, aliás, o ano passado não, retrasado, 65, no final do ano, faleceu o mais velho radioamador em atividade, o PY1 Sierra Mike, o Matos, lá de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, mais conhecido como Sua Majestade. Com 97 anos ele fazia rádio quase que diariamente. Somos médicos, farmacêuticos, funcionários públicos, comerciários, bancários, militares, eclesiásticos, etc. Enfim, gente interessada em gente, de todas as matizes de sociais. Somos marinheiros no alto mar, somos astronautas no espaço. Isso outro colega falará a respeito. Somos navegantes solitários atravessando o oceano, também outro colega deve falar a respeito. Somos pesquisadores na solidão da Antártida. Somos reis, como o João Felipe da Espanha, Hussein da Jordânia. Gilberto, existe um paralelo entre o desenvolvimento das nações e as suas correspondentes populações radioamadorísticas? Sim, Pivato. Desponta no mundo o Japão, com aproximadamente a metade dos radioamadores do globo. Em sequência aparecem os Estados Unidos, a Alemanha Ocidental e o Reino Unido. Para termos uma ideia em números, podemos dizer que somos um total de 1.600.000 radioamadores licenciados no mundo todo. Deste total, apenas 50% são filiados às suas entidades. Nos Estados Unidos, são 420 mil. Na Alemanha Ocidental, 47 mil. 700 mil no Japão. 25 mil ingleses. 25 mil argentinos. 46 mil são brasileiros. Estes dados não são oficiais, mas é o que mais se aproxima da realidade. No Brasil, o estado mais populoso em termos de radioamadorismo, como não poderia deixar de ser, é São Paulo, com cerca de 8 mil operadores filiados. No nosso Rio Grande do Sul, tem cerca de 2 mil radioamadores, sendo que na capital abriga mais ou menos um terço deste contingente. Nos Estados Unidos, com cerca de 240 milhões de habitantes, temos 420 mil radioamadores, que quer dizer, em cada 500 americanos, um é radioamador. No Japão, com cerca de 120 milhões de habitantes, tem 700 mil radioamadores, ou 17 mil japoneses, um é radioamador. E para finalizar, no Brasil, com seus 130 milhões de habitantes, tem cerca de 46 mil radioamadores. Ou seja, um radioamador para cada mais ou menos 6 mil pessoas. O amadorismo, através dos tempos, tem sido pioneiro em uma série de coisas a nível de comunicação. As emissoras de ondas médias que hoje existem e as transmissões em baixa frequência, que hoje são a principal localização das transmissões comerciais, se originaram basicamente de pesquisas que foram efetuadas por radioamadores. Tanto as médias e baixas frequências originalmente eram as bandas de radioamadores. Hoje em dia, outras frequências são ocupadas e ainda existe um pioneirismo muito grande da classe de radioamadores através de todo o mundo. Por exemplo, as micro-ondas, as frequências acima de 50 GHz de frequência, são basicamente exploradas apenas por radioamadores. E nessas frequências bastante altas, há uma série de pesquisas que estão se desenvolvendo. Um outro exemplo de pioneirismo dos radioamadores tem sido
no desenvolvimento de protocolos de comunicação, como, por exemplo, no rádio-teletipo. O rádio-teletipo costumava, os padrões anteriores, a incluir uma quantidade muito grande de erros nessas transmissões. Foram desenvolvidos, então, protocolos que evitam esses erros de maneira a ter uma confiabilidade completa no resultado que se obtém. Esses protocolos foram desenvolvidos originalmente por radioamadores juntamente com principalmente os serviços militares. Bom, hoje em dia, afora esse nível de pesquisas, com a entrada da tecnologia digital, com os sistemas de computação que foram desenvolvidos, uma série de coisas novas tem se desenvolvido principalmente na área de radioamadorismo. Por exemplo, novas técnicas de geração de energia são desenvolvidas em concursos de radioamadores que não podem utilizar a energia comercial que eles necessitam por contingências pré-estabelecidas, utilizar formas alternativas, como energia eólica e outras formas quitais. Afora isso, essa tecnologia alternativa e a tecnologia digital tem fornecido, por exemplo, a comunicação através de satélites, que é utilizada, por exemplo, na televisão hoje, rotineiramente. Essa tecnologia também está disponível aos radioamadores, e a associação dessa tecnologia com computadores leva ao rastreamento de satélites, o movimento da antena, a rotação da antena e a busca do satélite no seu curso é feito através de computadores. É possível se operar uma estação de rádio que fique computadorizada à distância, através de um simples walkie-talkie, um pequeno rádio, permite que se opere uma estação inteira à distância através de comandos digitais. E permite também, através dessas técnicas digitais, a formação de redes de comunicação que podem ser tanto automáticas como operadas, comandadas por um determinado operador que a oriente. Existem em diferentes países do mundo diferentes formas de redes, e aqui no Brasil nós temos 2 redes automáticas que funcionam normalmente, ainda em caráter experimental, mas que funcionam normalmente na banda de 20 metros no estado de São Paulo. Bem, afora isso, as pesquisas que se desenvolveram e que ainda estão se desenvolvendo na área de comunicações e que envolvem diretamente os radioamadores, incluem uma série de técnicas que ainda não estão sendo aplicadas comercialmente, que são utilizadas basicamente a nível experimental, quer por estações militares principalmente, e também por estações de radioamadores. Entre isso se inclui a técnica do chamado espectro alargado. O que é a técnica do espectro alargado? Normalmente uma transmissão de amplitude modulada, por exemplo, é feita dentro de um espectro de frequência de aproximadamente 200 kHz de largura. Imagine-se que tem uma fatia de 200 kHz e dentro dessa fatia é transmitida então a onda portadora, e essa onda portadora é modulada para produzir a voz, por exemplo, na amplitude modulada. Outras modalidades ocupam maior ou menor faixa, mas geralmente limitado a alguns kHz de largura, no máximo. As transmissões em espectro alargado ocupam larguras de até 40 MHz de largura, o que equivale a dizer o seguinte, que seria uma transmissão que se originaria, por exemplo, nas frequências de televisão, se originaria a nível do canal 2 e se estenderia até além do canal 7. Isso, naturalmente, significa que esse sinal, espalhado por uma largura tão grande, se torna bastante pequeno. E com isso, então, técnicas digitais fazem com que ele seja recuperado. Fora isso, outras técnicas, como a utilização da Lua como refletor, a utilização da ionização produzida por meteoros ao penetrarem na atmosfera, e uma série de outras técnicas estão inteiramente disponíveis aos radioamadores que interessem-se na pesquisa dessas áreas. E, como complemento dessa atividade pioneira que tem marcado o radioamadorismo através dos tempos, nós podemos citar que nos Estados Unidos existe um projeto chamado META, que é uma sigla que traduzida seria
A função desse projeto é tentar contato com inteligências extraterrestres que, porventura, existam. É um projeto conjunto de uma série de institutos norte-americanos e coordenada pelo Sr. Paul Horowitz, cujo indicativo nos Estados Unidos é W1HFA, e talvez com isso o primeiro contato a ser estabelecido fora do planeta, mantendo o pioneirismo dos radioamadores, venha a ser através de um radioamador. Isso aí. Tem por objetivo promover o espírito do aprimoramento entre os radioamadores, que só poderão galgar nova classe após habilitar-se em exame executado pelo Dentel. O radioamador classe C só poderá prestar exame de promoção à classe seguinte, ou seja, a classe B, após completar 18 anos de idade. No caso, ele deverá comprovar habilidade para receber e transmitir sinais do código Morse, CW, na velocidade correspondente a 5 palavras por minuto, além de se submeter a provas de legislação de radioamadorismo e de conhecimento elementar de radioeletricidade. O radioamador habilitado na classe B, que pretende, por sua vez, se habilitar como operador da classe A, deverá comprovar 1 ano de atividade na classe C, prestar exame de transmissão e recepção de sinais que prepara os interessados em promover-se ou ingressar no radioamadorismo aqui no Brasil é a LABRE. O que são rodadas, Gilberto? Bom, dizem os antropólogos que o homem é um ser grupal, ou seja, o homem precisa agrupar-se para manter entendimentos daqueles padrões que consideramos uma vida sadia. Já os sociólogos dizem que na sociedade os iguais se atraem, ou seja, pessoas de iguais razões de vida acabam convivendo juntas, se aproximam. Aí notamos uma situação contrária ao mundo físico, onde diz, como sabemos, que os opostos é que se atraem. Nós, radioamadores, já constituímos um grupo. Temos em nossa prática do dia a dia um outro tipo de agrupamento. Quando vamos ao ar, através de nossos equipamentos, acabamos conversando com um amigo. Amigo este que foram conquistados através do nosso meio. Conversamos, trocamos ideias, trocamos experiências, prestamos serviço ao outro. Enfim, estamos como que sentados numa grande sala onde nossos corpos estão distantes, mas nossa intelectualidade estão frente a frente. Em função do tema que se trata nesta grande sala, que se pode conversar com 2 pessoas, tão somente podemos em pouco tempo formar um grupo, assim, mais antigo e tradicional serviço do radioamador, que são as rodadas. Gilberto, e como é que são formadas essas rodadas? Bem, as rodadas são formadas de reuniões de pessoas, por exemplo, às 5 horas da manhã, existe uma chamada a rodada do chimarrão, onde eles, tomando aquele chimarrão, a bebida tradicional gaúcha, eles ficam batendo aquele papo. Outras se reúnem no meio-dia para bater um papo antes do almoço. Outras rodadas, as chamadas do aperitivo. Outras se reúnem após o almoço. Também temos uma após o almoço de muitos anos, muito famosa, é a Brasil Unido, que é uma rede de integração nacional. Outros se reúnem no chamado chá das 5. À noite, temos grandes rodadas. A rodada do BCG, chamado o chopp gelado, tem a rodada da Patrulha da Madrugada, tem a Transamazônica e, enfim, tem diversas rodadas que nós aqui do Rio Grande do Sul não conseguimos captar devido à propagação. Elas são formadas com um serviço de utilidade pública, uma atividade prestadora de serviço, fazendo o tráfico de informações, localizando pessoas, procurando remédios,
furtos de automóveis e etc. As ditas rodadas podem se envolver estações de regiões relativamente pequenas, como o nosso estado, por exemplo. Ou podem ser de caráter internacional, envolvendo estações de diversos países. Gilberto, e quais são essas rodadas? Bom, as rodadas, nós podemos citar no momento atual do radioamadorismo, as rodadas, algumas que nós já falamos, que são essas rodadas das 5 horas da manhã, a rodada do café da manhã, a rodada do almoço. Cada rodada tem a sua finalidade, ou para um bate-papo, ou para um serviço de utilidade pública, como nós chamamos. Temos essas rodadas do meio-dia, que também existe a patrulha do meio-dia, que é a integração também nacional. A rodada da Arco, aí do Rio Grande, que é mais estritamente regional. Temos a Brasil Unido, que na verdade é internacional, porque entra muita gente da Argentina e do Paraguai. Além das rodadas tradicionais, que já se firmaram em relação ao horário, costuma-se formar aos participantes que as constituem, temos também as rodadas eventuais, que se formam por razões mais variadas. Recentemente, vimos um dos motivos mais interessantes a atrair os participantes nesse tipo de convívio. Um colega que estava conversando com outro, ele disse no rádio que através da janela estava vendo um disco voador. E aí ficou aquele bate-papo, entrando gente cada vez mais e mais, cada um tendo a sua ideia a respeito do disco voador. Então, são motivos que levam a gente a bater aquele papo. Também tivemos uma grande rodada que nos deixou uma saudade imensa. Foi o Adeus às Sete Quedas, que nos deixou bastante triste, com muita saudade. Na tragédia do México, por exemplo, também foi formada uma rede, rede não deixa de ser uma rodada, foi uma rede de emergência, que familiares daqui do Brasil, daqui do Sul, queriam informações a respeito dos seus parentes lá no México. E nós tivemos a oportunidade de servir muitas famílias aqui, tanto aqui do Rio Grande como de outros estados, sabendo notícias de parentes, que é uma coisa que para nós, na verdade, é um serviço de utilidade pública. Nós temos também, existe outro tipo de rodadas, que são os concursos, que concurso nada mais é do que uma rodada, mas com determinadas finalidades. Por exemplo, nós temos aqui o concurso Farroupilha, nós temos o concurso Samuel Morse e o famoso, para nós brasileiros, o concurso Padre Landel de Moura e Pedro Alves Cabral, levado ao ar sempre no dia 22 de abril. Talvez, se pedíssemos a um arquiteto urbanístico ou a um sociólogo a opinião sobre o fenômeno das rodadas, talvez obtivéssemos dele o enfoque de que o convívio intenso via rádio, para trocar e ganho de experiências e emoções, seja substituído para um encontro diário durante milênios e milênios que a humanidade cultivou. As pessoas convivem e se encontravam quando habitavam pequenas aldeias e, mais recentemente, pequenas cidades. Nos tempos já passados, a rua era do povo e não do automóvel. Hoje, as grandes e médias cidades perdemos tudo isso. Fala-se da solidão no individualismo, o ato desnecessário, pois nós os testemunhamos todos os dias. Assim somos obrigados, pelo sadio raciocínio, a concluir que rodadas se constitui um alimento à necessidade humana de agrupar-se, tirando aí os indivíduos dos muitos valores da sua autoafirmação. Constitui-se, portanto, quando bem conduzida, valor de terapia social. CFI, André. André, o que é um radioamador?
Nós podemos definir um radioamador como sendo uma pessoa habilitada a exercer as atividades previstas para ingresso no radioamadorismo ou para o serviço de radioamador. E, André, quais os motivos que normalmente levam uma pessoa a se tornar radioamador? Podemos citar, por exemplo, o interesse pelo estudo e pesquisa da radioeletricidade e seus meios de propagação, com respectiva permissão oficial para experimentar. Essa é a parte mais importante. Outra, o desejo e oportunidade de comunicar-se através da prestação de serviços às comunidades onde vivem, principalmente nas situações de calamidades públicas, quando falham os meios normais de comunicação. E nas situações de emergência, em operações de busca, salvamento, etc. Uma coisa, André, qualquer pessoa pode ser radioamador? Basicamente, podem habilitar-se como radioamadores todos os cidadãos brasileiros, homens e mulheres, natos ou naturalizados, maiores de 12 anos de idade, bem como os portugueses com reconhecimento de igualdade de direitos. Bom, aí já me sugere uma outra pergunta. E os estrangeiros, André? Como é que ficam em relação ao radioamadorismo? Eles podem exercer o radioamadorismo no Brasil, uma vez já sendo radioamadores no seu país, através do encaminhamento de uma documentação adequada e desde que haja reciprocidade de tratamento em seus países de origem. André, e essa habilitação para a pessoa se tornar radioamador, ela é igual para todos? Como é que é? Não. Atualmente existem no Brasil 3 classes. A classe A, a classe B e a classe C. O nível de conhecimentos necessários para aprovação na classe C é mínimo e aumenta progressivamente para as classes B e A. A classe C é a classe inicial. E quais os requisitos para uma pessoa ingressar nesta classe C? Primeiro, possuir idade mínima de 12 anos. Segundo, ser aprovado apenas no exame de legislação para radioamadorismo. Se o telespectador quiser ingressar no radioamadorismo na classe B, ele pode fazê-lo? Diretamente, sem passar pela classe C? Isso. Pode. Para isso, ele deverá ter maior de 18 anos e ser aprovado nos exames de legislação, radioeletricidade e telegrafia, ou seria recepção e transmissão de sinais em código Morse. E como é que um radioamador se torna pertencente à classe A? Primeiro, ele tem que ser radioamador classe B há 1 ano, no mínimo, e ser aprovado nos exames para ingresso na referida classe em, novamente, legislação para radioamadorismo, radioeletricidade e telegrafia, transmissão e recepção de sinais de código Morse. Todas as pessoas têm que fazer obrigatoriamente esse exame de telegrafia? Por exemplo, um telegrafista teria obrigatoriedade disso? Não. Há casos em que o candidato poderá ficar isento de alguns exames, por exemplo, até de radioeletricidade. Para isto, é necessário que ele apresente comprovação de ter cursado uma escola reconhecida pelo Ministério das Comunicações, em cujo currículo figure aquela matéria que ele está pedindo isenção de exames. E na prática, André, qual a diferença entre cada classe? Para os radioamadores classe C, há algumas restrições relativas a tipos de equipamentos, potências utilizadas e faixas de operação permitidas ao serviço de radioamador. Para os da classe B, há menos restrições. Já os radioamadores da classe A, eles podem exercer o serviço permitido em sua plenitude, sem quaisquer das restrições anteriores. André, vamos fazer de conta que o nosso telespectador que nos vê nesse momento tenha tomado a decisão de se tornar um radioamador. Qual o comportamento que tu indicaria para ele nesse momento? Primeiro, como qualquer associado a um clube, no caso do radioamadorismo, um clube de serviço, ele deve procurar uma associação de classe,
no caso, é a LABRE, a Liga de Amadores Brasileiros de Radioemissão. Ou, se ele não quiser, ele pode procurar o Dentel. Agora, uma vantagem procurar a LABRE, porque a LABRE encaminhará tudo, inclusive dará os cursos que ele necessita para se preparar para os devidos exames. E esse curso é gratuito? Esse curso normalmente é proporcionado pela LABRE, né? Júlio, PY3JN. O que é um chaque? É uma palavra que volta e meia a gente ouve pronunciado por radioamadores. Pois não. Chaque é um termo originado do inglês. E ele significa o local de transmissão do radioamador, uma sala de transmissão onde está composta toda a instrumentação de operação deste radioamador. Júlio, nós temos aqui à frente o que a gente poderia entender como uma estrutura básica de uma estação de radioamador. E temos diversos aparelhos aqui. O que é essa caixa maior aqui? Perfeito. Isso aí é um transceptor de rádio. O transceptor está composto do transmissor e receptor. Bom, eu estou vendo aqui ligado isto aqui no rádio. Pois não. Bom, o equipamento, o radioamador, ele tem vários tipos de modalidades de operação. A fonia, ou seja, a telefonia através do microfone. E a telegrafia através de um manipulador que está aqui na frente. Então ele opta pela telegrafia ou pela fonia. Ele pode falar qualquer um dos dois? Qualquer um dos dois. Mas não fala os dois simultaneamente? Ou é um? Exatamente, né? É um ou outro. Ou outro. Perfeito. Tá. E essa caixinha aqui, essa latinha aqui, o que é isso? Isso é a carga artificial, mais conhecido como carga fantasma. E para que serve isso? Perfeito. Isso aí é o radioamador para fazer ajustes no equipamento e para sintonizar seu equipamento, ele usa este artifício. Por exemplo, se ele fizesse esses ajustes sem a antena estar acoplada ao equipamento, pode inclusive prejudicar a saída do seu equipamento, até danificá-lo. Então ele usa a carga artificial que ela dissipa toda a radiofrequência através deste equipamento. E é obrigatório isso aqui? Isso inclusive é obrigatório, é uma exigência do Ministério das Comunicações que todo radioamador deve possuir a carga não irradiante para que não interfira, no caso de sua sintonia, em outras estações que já estão utilizando a frequência. E essa caixinha aqui? Este é um medidor de potência. Ele mede potência de saída em wattagem do equipamento, o quanto que o equipamento está produzindo de saída, e mede também a relação de ondas estacionárias. Estas ondas estacionárias são o retorno que possível possa ter a antena. O ideal é 1 por 1 de refletida, aí a antena está bem dimensionada. Então é um equipamento muito importante para o radioamador. Inclusive para trabalhar sem condições de danificá-lo. Exatamente. E aquela caixa preta maior lá, o que é aquilo? Aquela ali é a fonte. Inclusive ali está a fonte e o alto-falante do equipamento. A fonte, ela pega a corrente da rede nominal, 110 ou 220, e transforma para 12 volts. O equipamento funciona com corrente contínua, né? Todos os equipamentos têm essas duas caixinhas assim, separadas? Não, tem equipamentos que já estão com a fonte incluída dentro estão no equipamento, né? Na parte interna. No caso desse aí, nós temos ela separada, né? E aquela caixinha mais lá no extremo? Aquilo é um decodificador de telegrafia, de Morse, né? Porque o radioamador, ele geralmente, a grande parte dele usa a recepção de telegrafia pelo ouvido, de ouvido. Agora, muitos não têm muita facilidade de pegar sinais com muita velocidade, então eles usam este equipamento. Ele decodifica os pulsos de telegrafia e faz a decodificação e aparece grafado ali no equipamento. Quer dizer que a pessoa não conhece nada de telegrafia, o sinal está chegando e está aparecendo naquela janelinha ali. Perfeitamente. Ali é composto de 8 dígitos, né? Então forma 8 letras ou números naqueles dígitos. Que aparece o sinal que se receberia de ouvido, aparece grafado ali naqueles dígitos.
Júlio, e outra coisa, aqui na frente, eu estou vendo aqui uma carteirinha. O que é isso aqui? Bom, esta carteirinha é a licença de radioamador. Todo radioamador é obrigado a ter esta licença junto à sua estação. É a licença que habilita o radioamador a operar dentro de suas faixas. E quem é que fornece essa O carteirinha? Ministério das Comunicações, no Rio Grande do Sul, através do Dentel. E aqui tem um caderno aqui. E esse caderno aqui, o que é? Este é o registro de comunicados do radioamador. Todo o contato que o radioamador fizer com o Brasil ou com o exterior, ele deve registrar nesse registro, registro de comunicados. Quer dizer que um radioamador, a qualquer momento, ele é capaz de informar se falou ou não com uma pessoa, que dia falou e quais as condições de operação, através desse registro. Exatamente. Como aí o senhor pode ver, tem aqui a ordem cronológica dos contatos, o indicativo de chamada, data, frequência, horário e a localidade, né? E que potência normalmente uma estação dessas transmite? Olha, isso aí são variadas as potências. Esse equipamento, mais ou menos, daria aqui a volta de 250 watts, né, de saída. E tem equipamentos de menores potências, né, inclusive nós chamamos de equipamentos QRP, que são de baixíssimas potências. Esse, no caso em questão, ele dá mais ou menos 200, 250 watts. Júlio, aqui nós não estamos mostrando, porque seria o externo à estação, a parte de saída do sinal, que é a parte de antena. Alguma coisinha só sobre antena para nós? Qual é a antena mínima que um radioamador precisa ter na sua estação? Bom, a antena mínima, a mais usada é a antena de polo de meia onda. É a mínima. Depois existem antenas para as frequências mais altas, são as direcionais ou verticais. Mas a mais usada são as antenas de polo. Ok. Experiências de produção e transmissão de ondas de rádio foram realizadas em 1885 por Heinrich Rudolf Hertz, baseado nas teorias matemáticas de James Clerk Maxwell. Assim foi Hertz, cujo nome ainda hoje é diariamente lembrado em todo o mundo na unidade de medida para a frequência, o Hertz, o primeiro radioamador. Após as experiências pioneiras de Hertz, o interesse pela transmissão e recepção de ondas eletromagnéticas foi se ampliando progressiva e geometricamente. E um grande número de experimentadores surgiu, todos eles radioamadores, como por exemplo o padre Landel de Moura, Marconi e tantos outros. Com o passar dos anos, o número desses amadores da radiotransmissão e da experimentação tornou-se tão grande que, no início da segunda década deste século, os governos do mundo instituíram controle sobre as transmissões amadoras para evitar interferência com transmissões comerciais e militares. Nasceu assim, em praticamente todos os países do planeta, o serviço de radioamador. Tal como esses pioneiros, o radioamador de hoje comunica-se com seus colegas e, em circunstâncias excepcionais, com operadores de outros serviços de radiocomunicação, através da transmissão de sinais enviados através de ondas eletromagnéticas. As modalidades de comunicação passíveis de ser transmitidas e recebidas por ondas eletromagnéticas e os equipamentos capazes de efetuar esses processos, como todas as coisas, sofrem o efeito do progresso e do desenvolvimento do conhecimento humano. Inicialmente, e isso é óbvio, tais equipamentos eram construídos exclusivamente pelo próprio radioamador e as modalidades de comunicação eram limitadas. Com o progresso da tecnologia e o aumento do número de radioamadores, as modalidades de comunicação ampliaram-se e o comércio encontrou um mercado razoável, de forma que hoje, embora um grande número de radioamadores ainda construa, no todo ou em parte, seus equipamentos de radiotransmissão e recepção, existe um grande naipe de variados aparelhos para variadas finalidades no mercado mundial dedicado aos radioamadores. Chamados simplesmente de rádios, antigos ou modernos, a válvula ou a transistor, feios para uns, lindos para outros, sofisticados ou simples, separados ou fundidos em um único aparelho, o transceptor, mesmo antes da ideia da existência de radioamadorismo, o núcleo, o coração de uma estação de radioamador, quando não o do próprio, esteve e está em seu transmissor e receptor.
Inicialmente, as transmissões de radioamadorismo eram feitas com transmissores de centelha, e os receptores eram as assim chamadas galenas. Eventualmente, o progresso da técnica foi aprimorando esses equipamentos, e hoje em dia já se dispõe de transceptores que fundem em uma única máquina, em um único equipamento, a função de transmissão e de recepção. As modalidades de comunicação que são efetuadas através desses transmissores e receptores são basicamente a fonia, a voz, efetuada através de microfones, a transmissão de sinais telegráficos, a transmissão de fax ou facsímile, que é a geração de imagens transmitidas através de ondas eletromagnéticas, a comunicação por rádio-teletipo, chamado RTTY, e ainda existem outras modalidades, tais como a transmissão de imagens de TV, a chamada ATV, ou Amateur Television, né, que é o código normalmente empregado para isso. Inicialmente, no momento que se iniciou a utilização da fonia, a fonia era realizada através de amplitude modulada, também chamada AM. Isso dava uma limitação, principalmente a nível de qualidade e distância, que era possível. Pelo início dos anos 50, foi desenvolvida a técnica da transmissão chamada SSB, que é uma ampliação, uma amplificação da potência transmitida, compactando isso dentro de uma porção menor do espectro, ocupando menos largura do espectro. Com isso, se conseguiu atingir, com ainda boa qualidade de voz, a distâncias maiores com sinais mais intensos. Inclusive, a primeira vez que isso aconteceu aqui no Brasil foi na transmissão da Copa do Mundo de 1954, se não me engano. Creio que em 1954, quando foi, então, utilizado pela primeira vez no país a transmissão através de portadora suprimida, a chamada transmissão em SSB. Isso foi também pioneirizado pelos radioamadores, porque antes das transmissões a níveis comerciais na Copa de 1950, já os radioamadores do mundo utilizavam essa técnica para suas transmissões.